Bem, pessoal, a gente vai conversar hoje sobre fibromialgia. Para quem não conhece, é uma doença em que a pessoa refere sentir muita dor musculoesquelética, ou seja, uma dor que parece que é do músculo, dos ossos, das articulações, não é uma dor tipo cólica lá de dentro. E essa dor, ela é difusa, a pessoa sente no corpo todo, não é num lugar só. É uma dor que ela vai encontrar acima da linha do quadril, né, abaixo dessa linha, no lado direito, no lado esquerdo. Então ela vai ter essa dor em alguma dessas regiões, várias regiões ao mesmo tempo do corpo. E é uma dor persistente. Além de ser difusa no corpo, ela é persistente, ela tem uma característica crônica, ou seja, para se pensar num possível diagnóstico de fibromialgia, é uma dor que tem que estar presente na maior parte do dia, na maioria dos dias, na maior parte das semanas, por mais de 3 meses, para vocês entenderem o caráter crônico da fibromialgia. E aí, nesse vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre as alterações que são encontradas no organismo dessas pessoas, tá? Bem, a prevalência é de 2% da população. E em um ambiente clínico, a gente tem 9 mulheres para cada homem. Ou seja, olha a diferença da proporção. Porém, quando a gente pensa no levantamento populacional de âmbito mundial, aí muda. A gente tem 3 mulheres para 1 homem. E aí a gente pensa, essa diferença então é porque a mulher procura realmente um atendimento médico e vai atrás de entender o que está acontecendo. Gente, não é só isso. Essa síndrome dolorosa, ela está associada a também sintomas neuropsicológicos, ou seja, a pessoa pode apresentar fadiga, sono não reparador, disfunção cognitiva, ansiedade e depressão. Inclusive, é muito comum, 80% dos pacientes que têm fibromialgia apresentam também, têm quadros de ansiedade e depressão. Então, esses sintomas que eu disse, neuropsicológicos, são comumente associados à fibromialgia. Porém, a gente tem um aumento de prevalência, por exemplo, de cefaleia crônica, de síndrome do intestino irritável, tá? E alguns distúrbios na ATM. Uma das alterações encontradas na fibromialgia é em relação à musculatura, que foi verificado que existe uma microcirculação ali, uma diminuição da microcirculação, aliás. Ou seja, está passando menos sangue do que deveria, certo? Então, começam a se liberar substâncias nesse local, já que eu estou vivendo um pouquinho hipóxia, aquelas células, ou seja, está faltando um pouco de oxigênio ali para elas liberam uma substância, a adenosina 2, por exemplo, e essa substância vai estimular e vai sensibilizar as fibras nervosas não mielinizadas. Essas fibras nervosas não mielinizadas são as fibras responsáveis por levar informação de dor para o nosso sistema nervoso central. Outra coisa, se encontrou menos serotonina no soro e no líquido cérebro-espinhal. Gente, a serotonina, além de regular o humor, ela também é importante nas fases do sono. As fases um pouco mais profundas, uma fase 3, uma fase 4. Se você quer entender um pouquinho mais sobre as fases do sono, sobre distúrbios do sono, eu já fiz um vídeo sobre isso. E a serotonina também é importante no limiar da dor, do quanto que aquela pessoa, aliás, do quanto que aquele nervo vai aguentar até disparar um impulso de dor. Então, essas pessoas estavam com essa substância diminuída. E também se constatou que estavam com a norepinefrina reduzida no líquor. Gente, por que eu estou falando dessas alterações? Bom, os estudos encontrando essas alterações, eu vou tentar passar medicamentos e uma conduta para reduzir esses problemas ou para ajudar nesses problemas e aí tentar melhorar a vida desse paciente. É por isso que a gente tem que aprender quais são as alterações e eu estou resumindo. Outra coisa que perceberam é que a substância P está aumentada nesses pacientes, de 3 a 4 vezes acima do normal. A substância P, ela é liberada quando acontece algum acidente. Bati
e aí vai liberar, além de histamina, vai liberar citocina, neurotransmissores que vão irritar os nervos ali, eles vão disparar e vão informar seu cérebro que tá doendo, socorro, tá doendo. Essa substância P, então, ela ajuda aí a aumentar a sensibilidade. Ou seja, a fibromialgia é tida hoje como uma amplificação da sensibilidade, tá? Então a pessoa sente realmente mais dor. Se coloca que existe um problema no sistema nervoso autônomo, até também porque pode causar alterações na frequência cardíaca, né? A pessoa pode ter alterações na regulação da pressão arterial, que são funções organizadas pelo sistema nervoso autônomo. Então, o que foi sugerido, né? Sugerido que a fibromialgia resulte de uma hiperatividade persistente do sistema nervoso autônomo e uma hiporreatividade do meu sistema simpático ao estresse. Traduzindo, sobe mais dor do que deveria e está descendo do meu sistema nervoso central menos vias que vão regular e vão diminuir essa dor. A gente conversou muito sobre vias ascendentes e descendentes de dor no vídeo sobre o membro fantasma, que foi inclusive o vídeo que eu fiz ontem. Aproveite e passe por lá. Sobre essa questão que eu acabei de falar, que minha via descendente, de cima para baixo, está diminuída para regular os estímulos nocivos, entra aqui que se percebeu um fluxo cerebral diminuído em áreas envolvidas com o controle da dor no teto pontino, núcleo caudado, tálamo, teto pontino, o que a gente conversou ontem, por exemplo, que tem ali, que a gente conhece, né, a substância cinzenta, a pele aqui do tal. Ou seja, o que a gente tem é que o meu sistema nervoso central também entra na dança. Quando esses pacientes eram colocados numa polissonografia, que é um exame que a gente vai avaliar as ondas, avaliar quantas vezes o paciente está acordando à noite, como é que está o fluxo respiratório dele, etc. Se percebeu um padrão não adequado, um padrão diferente do que deveria acontecer no sono nesses pacientes. 90% deles tinham um padrão lá de um sono que faziam com que eles acordassem no dia seguinte dizendo que o sono não foi restaurador. Agora, outra relação que existe é um sono não restaurador, ele aumenta as minhas queixas dolorosas. Então, por isso que entendendo esse padrão aí do sono desses pacientes, também é possível intervir nessa via para diminuir as queixas dolorosas. Como vocês viram, existem vários sintomas que a pessoa pode relatar. Então, uma complexidade dessa síndrome, uma complexidade de queixas, de sintomas. E aí, o desconhecimento desse quadro faz com que o paciente busque diversos médicos, e aí eles pedem um monte de exame, faz um monte de exame, e fica numa luta para entender o que está acontecendo. Em relação ao diagnóstico, o que se percebe na fibromialgia é que ela não dá nada alterado nos exames de imagem, nos exames laboratoriais, não tem nada alterado, nada alterado. Isso eu não falei ainda e isso é muito importante frisar. E aí, o diagnóstico, ele é clínico. E o que o livro traz é que apesar da gente ter um monte de técnicas e a medicina estar evoluindo, o que precisa para diagnosticar essa síndrome é desprender o tempo adequado com o paciente. De qualquer maneira, não é porque você tem dor por aí que você pode achar que você tem fibromialgia. Qualquer diagnóstico é feito num consultório com o seu médico. Não existe diagnóstico pela internet, pelo YouTube ou pelo Google, porque frente às suas queixas e a sua história, o exame físico que o médico tem que fazer em você, ele vai pensar nas possibilidades e pedir alguns exames para descartar ou não, porque existem outras coisas que podem simular esse quadro, porque dor difusa, etc., muita coisa pode fazer isso na medicina. Então, é só o médico que pode realmente falar, olha, você tem isso ou não. O especialista e que entende de fibromialgia é o reumatologista. Não sei se vocês sabem isso, mas o reumato é aquela especialidade que lida muito com esses tipos de dores musculoesqueléticas, em articulação e etc., fibromialgia, as artrites e tudo mais.
Em relação ao tratamento, é muito difícil a gente conseguir com uma coisa só resolver o problema desse paciente. É muito importante que o médico converse com o paciente e que deixe tudo muito bem claro, que a gente não vai conseguir tirar a dor dele com a mão. Às vezes, existem algumas doenças que você, dando aquele medicamento, fazendo um procedimento ali, você tira com a mão o problema do paciente. Mas aqui não vai ser muito por aí. Até porque, como eu disse, a gente não sabe a etiopatologia disso, qual é a origem disso. A gente conversou sobre as alterações que se dá no corpo, isso a gente entende. Então é aqui que a gente vai agir. Eu vou explicar sobre o tratamento para quem tenha ou faça uso, entender o que toma, o que faz, aonde que age, etc. Mas a intenção não é tratar ninguém nesse vídeo, porque quem pode receitar qualquer medicamento é o seu médico, não é o médico dali ou o médico do outro, de lá. É o seu médico que vai receitar alguma coisa ou não, até porque essas receitas aqui precisam de 2 vias, então nem tentem comprar na farmácia. Quais são os objetivos do tratamento? Minimizar a dor do paciente, porque ele sente muita dor, então a gente precisa minimizar isso. Outra coisa que é o objetivo do tratamento: restaurar a amplitude dos movimentos, porque esse paciente se queixa disso, tá? E restaurar a flexibilidade dele. Promover um trabalho educativo de manejo das crises, procurando bloquear os fatores perpetuantes e precipitantes. Ou seja, existem coisas que vão desencadear a dor nesse paciente. Então, eu sou costureira, fico o dia inteiro costurando e tudo mais, depois fico morrendo de dor, uma dor. Então esse é um fator precipitante aí de uma crise de dor. A gente vai ter que mudar algumas coisas na sua vida para evitar essa sintomatologia no seu corpo. Fazer um trabalho mesmo de conversa, porque a pessoa vai ter que alterar alguns hábitos de vida. Outra coisa, gente, que antes de falar de medicamento, a atividade física, ela é muito importante. O paciente, ele vai relatar dor, vai fazer caminhada, etc, e aí acaba não fazendo porque sente a dor. Não fazendo a dor, ele não consegue melhorar o físico dele, a resistência, não usa as fibras musculares, não aumenta a circulação ali, então tudo vai piorar. E aí a pessoa vai entrando realmente num ciclo vicioso. Sem atividade física, ela vai diminuindo a mobilidade, vai diminuindo a flexibilidade, vai piorando outros sistemas do corpo também. E aí, piorando isso, aumenta a minha dor, aumentando a minha dor. Aí eu não faço atividade física mesmo, e etc. Então, não é por aí. Então, tem que ser conversado em relação às atividades. Talvez começar com uma hidroginástica, porque a água tem um empuxo, então ajuda a pessoa que tem dor. Aí converse com o seu médico e etc. Qual é o melhor exercício para você que tem essa ou aquele tipo de dor. Mas ficar parado não é uma boa opção. Analgésicos, então dipirona, paracetamol, não é algo assim que é muito indicado, porque não vai resolver o problema a nível central. Isso é receitado pelos médicos quando você tem um desencadeador periférico. Então, eu tenho uma gota, eu tenho uma osteoartrite no joelho, alguma coisa que está acontecendo e que está piorando a minha fibromialgia. Aí, talvez o médico vai passar um analgésico até melhorar aquele fator desencadeante, por exemplo, do joelho, que eu tenho um outro problema no joelho, além da fibromialgia, melhorar isso e depois que melhorou, a gente vai parar, porque não é a base do tratamento analgésico. Foram feitas 3 meta-análises que viram que a amitriptilina, por exemplo, reduz o sintoma a curto prazo, a longo prazo. Ela tem um efeito moderado sobre a dor, sobre o sono, sobre a sensação de bem-estar e tem um efeito leve sobre a fadiga e os pontos dolorosos, porque no exame físico da fibromialgia, o médico vai ter alguns pontos específicos que ele vai apertar e perguntar, por exemplo. Uma novidade para nós agora, que 2 estudos multicêntricos mostraram a inibição da recaptação de serotonina e norepinefrina. Então, são os duais, as classes novas de antidepressivos aí, por exemplo, a duloxetina, milnacipran. E aí, eles tiveram resultados promissores nesses estudos multicêntricos, melhorando a fadiga, a rigidez,
a dor e a melhoria no estado geral. Porém, como eu disse, é muito difícil que um remédio só vai tirar com a mão a sua dor. Então, a gente tem que usar as ferramentas da medicação junto com uma atividade física, junto com outras coisas para diminuir os sintomas. Às vezes também é usado gabapentina, pregabalina, que vai diminuir a substância P que a gente conversou lá, que vai diminuir o glutamato, então vai diminuir lá no sistema nervoso central e periférico a dor, assim, então melhora um pouco a dor e melhora o padrão de sono também. Outra coisa que eu não conversei aqui é a massagem, que aí você viu que realmente é um recurso eficaz. As pessoas conseguiam diminuir o uso de analgésico e melhorava a dor. E a gente conversou no vídeo lá sobre membro fantasma. Lembra que eu falei? A massagem, esse estímulo tátil vai por uma fibra mielinizada, e a dor que eu conversei agora com vocês nesse vídeo vai por uma fibra não mielinizada, por uma outra fibra. Então, quando a pessoa recebe a massagem ali, tem esse estímulo tátil, a minha fibra tátil, ela manda ali uma colateral, né, e diminui a aferência, a sensação de dor daquela fibra que traz a dor, aquela fibra que é responsável por avisar a dor. Então, espero que tenha tirado a dúvida de vocês, continue acompanhando o canal e não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, utilizar os mecanismos que vocês tiverem para apoiar e assim, ajudar o canal a crescer. Se cada um mostrar para um amiguinho e trouxer alguém, vai ficar ótimo. Muito obrigada e tchau, tchau.